Hollywood nunca para de nos surpreender, é um facto inegável. Desde a transformação visual de cair o queixo da Rebel Wilson até ao novo visual irreconhecível da Anjelica Huston, estas estrelas provam que a fama vem acompanhada de algumas transformações bastante sérias. Será que é apenas exercício físico, cirurgia plástica ou pura magia vinda diretamente das mãos de um médico de Beverly Hills? Apertem bem os cintos e preparem-se. Vamos mergulhar a fundo nas mudanças de visual selvagens, chocantes e francamente inacreditáveis das celebridades mais faladas de Hollywood. Número 1. Rebel Wilson. A Rebel Wilson, aquela australiana hilariante por quem todos nos apaixonamos como a Fat Amy em Pitch Perfect, deixou Hollywood em choque quando decidiu transformar as suas piadas em verdadeiras jogadas de poder. Em 2020, ela declarou que esse seria o seu ano da saúde oficial. E acreditem em mim, ela não estava para brincadeiras. Acabaram-se os cupcakes tarde da noite, nada de champanhe ao pequeno almoço. A Rebel trocou a pizza por proteína, trocou os cenários de cinema pelo ginásio e transformou o seu timing de comédia em repetições de exercício perfeitas. O objetivo dela era chegar aos 75 quilos, ou como ela mesma lhe chamou, sentir-se como a protagonista que ela já sabia perfeitamente que era no seu interior. A jornada não foi só brilho e glamour, longe disso. Ela admitiu que foi preciso muita disciplina, suor e dizer não a muitas tentações difíceis, incluindo comer por emoção e aquelas manhãs preguiçosas. Mas sendo a Rebel quem é, ela encarou o desafio com humor e honestidade, brincando que treinava como uma besta, mas que ainda procurava por snacks entre as séries de exercícios. No final do ano, ela tinha perdido mais de 18 quilos e ganhou um tipo de confiança totalmente novo. Uma confiança que não se conseguia medir numa balança. O que torna a história dela ainda melhor, ela não emagreceu apenas para as câmeras e para o público. Ela fê-lo inteiramente por ela mesma. A Rebel falou abertamente sobre enfrentar anos a ser estereotipada como a rapariga gorda e engraçada, e como queria provar que a força e a comédia podem coexistir e ter um aspecto incrível enquanto o fazem. A transformação dela não foi uma solução rápida típica de Hollywood, mas sim uma mudança total de estilo de vida, cheia de equilíbrio, refeições ricas em proteína, amor próprio e aquela imparável ousadia australiana. Hoje em dia, a Rebel Wilson já não é apenas a Fat Amy. Ela é a Fit Amy, a Fierce Amy e a Rebel destemidamente autêntica. E honestamente, Hollywood nunca teve tão bom aspecto, nem se riu tanto ao ver alguém atingir os seus objetivos com tanta garra. Número 2. Jennifer Grey. Ninguém põe a Baby num canto a menos que aparentemente estejamos em Hollywood depois de uma operação ao nariz. A Jennifer Grey, a adorada estrela de Dirty Dancing, teve em tempos um dos rostos mais reconhecíveis e icônicos dos anos 80. Aquele nariz giro e ligeiramente imperfeito fazia parte do seu encanto único. Tornava-a real, identificável e totalmente inesquecível para todos nós. Mas no início dos anos 90, a Jennifer decidiu ir à faca, não uma, mas 2 vezes. E quando ela saiu de lá, digamos apenas que até os seus amigos mais próximos provavelmente tiveram de verificar 2 vezes a sua carta de condução. As cirurgias destinavam-se a refinar o visual dela, mas acabaram por refiná-la para fora do estrelato. Desapareceu aquele charme característico da Baby Houseman. No seu lugar estava uma estranha lindíssima que por acaso soava exatamente como a Jennifer Grey. A transformação foi tão drástica que ela brincou de forma célebre. Entrei na sala de operações como uma celebridade e saí de lá como uma anônima. Falar em perder a face literal e profissionalmente. Depois do fiasco da dupla operação ao nariz, os diretores de casting pararam de ligar os tabloides, deixaram de se importar, e os fãs ficaram a perguntar-se o que tinha acontecido à rapariga que tornou o Dirty Dancing um clássico.
Mais tarde, a Jennifer admitiu que foi a pior decisão da sua vida, assumindo o erro com a mesma honestidade e graça que fizeram dela uma estrela logo à partida. Mas não a descartem ainda. A Baby recuperou seu ritmo. Décadas depois, ela regressou à ribalta participando no Dancing with the Stars e provando que ainda tem aquela faísca com ou sem o nariz antigo. Hoje em dia, a Jennifer Grey usa a sua história como uma medalha de honra, um lembrete de que em Hollywood, a perfeição pode ser o passo de dança mais perigoso de todos. Número 3. Courteney Cox. Será que podia haver mais drama à volta do rosto da Courteney Cox? A superestrela de Friends, conhecida para sempre como a obsessivamente organizada Monica Geller, viu-se sob o microscópio do mundo quando o seu rosto famosamente expressivo começou a parecer bem um pouco congelado demais. Algures entre as repetições de Friends e a série Cougar Town, a Courteney trocou o seu brilho natural por uma experiência científica de Hollywood em preenchimentos, e os fãs notaram rapidamente. Em meados da década de 2010, as fotos de paparazzi da Cox desencadearam manchetes intermináveis do tipo: o que aconteceu à Mônica? As bochechas dela pareciam extra preenchidas, os olhos pareciam mais esticados e o sorriso, aquele que lançou 1000 memes, de repente parecia um pouco rígido. Não demorou muito até que os detetives da internet a declarassem o mais novo membro das Real Housewives do condado do Botox. Mas, ao verdadeiro estilo da Mônica, a Courteney limpou a confusão toda. Ela enfrentou os rumores de frente, admitindo que tinha exagerado ao tentar acompanhar a obsessão eterna de Hollywood pela juventude. Eu não me apercebi do quão estranha estava até as pessoas começarem a apontar, confessou ela. Ai. Mas também merece respeito porque, em vez de se esconder atrás de filtros ou desculpas esfarrapadas, ela assumiu as suas escolhas e depois fez a coisa mais corajosa que se pode imaginar em Tinseltown. Ela desfez tudo. A Cox mandou dissolver todos os seus preenchimentos, escolhendo envelhecer naturalmente com rugas e tudo. Hoje a Courteney parece relaxada, radiante e mais Mônica do que nunca. É a prova de que a confiança vence o colagênio em qualquer dia. Mas se formos brutalmente honestos, a era dela, antes dos preenchimentos, era clássica. A fase pós-preenchimento foi caótica e o seu regresso pós-preenchimento é icônico. Esta é a opinião mais tendenciosa possível. A Courteney Cox não precisava de botox para se manter bonita. Ela só precisava de parar de se esforçar tanto para ter 29 anos para sempre. Número 4. Tori Spelling. Se cresceste nos anos 90, provavelmente conhecias a Tori Spelling como a Donna Martin, a rapariga doce e ligeiramente desajeitada de Beverly Hills 90210, que de alguma forma acabava sempre envolvida em todo o drama adolescente. Avançando algumas décadas, a vida real da Tori tem sido ainda mais dramática do que qualquer coisa que o Aaron Spelling pudesse ter escrito nos guiões. Dos reality shows até as manchetes mais picantes de Hollywood, a Tori sempre foi, sem dúvida, uma das favoritas indiscutíveis dos tabloides. E quanto à cara dela, bem, digamos apenas que teve o seu próprio enredo cheio de reviravoltas dramáticas. Ao longo dos anos, os fãs começaram a notar o visual em constante mudança da Tori, o nariz um bocadinho mais fino, as maçãs do rosto ligeiramente mais altas e aquele brilho típico da Califórnia que de repente parecia um pouco polido demais para ser verdade. Mas ela nunca foi mulher de se esconder nem por sombras. Ao verdadeiro estilo Spelling, foi ela mesma quem abriu o jogo e contou tudo, admitindo abertamente que tinha feito uma rinoplastia e aumentado o peito. Eu estou completamente diferente, confessou ela num programa de rádio entre risos nervosos e aquela confiança de quem assume tudo como uma verdadeira profissional de Hollywood. Recentemente, ela atribuiu o seu novo brilho rejuvenescido à terapia de exossomas, um tratamento de rejuvenescimento da pele futurista que soa a algo saído diretamente
do Star Trek. Apesar de todo o falatório e coscovilice, a Tori continua na sua sem pedir desculpa a ninguém, cheia de confiança e atitude. E talvez, só talvez, esteja um bocadinho viciada em reinventar-se. O estilo dela grita aos sete ventos. Para que envelhecer com graça quando se pode envelhecer com todo o glamour? E honestamente, quem é que a pode culpar? Numa cidade onde toda a gente persegue desesperadamente a juventude eterna, pelo menos a Tori é sincera sobre o assunto. A opinião mais tendenciosa de todas, a Tori Spelling, pode já não se parecer com a Donna Martin, mas isso é porque ela está ocupada a protagonizar a sua própria remistura suprema de Hollywood. Adoram estas transformações de celebridades de cair o queixo. Então subscrevam para verem mais transformações de Hollywood sumarentas, cheias de estilo e surpreendentemente humanas aqui mesmo conosco. Número 5. Blac Chyna. Se Hollywood tivesse um prêmio para a reviravolta mais chocante do enredo, a Blac Chyna tê-lo-ia arrebatado e provavelmente usado com muito brilho por cima. A modelo que virou rapper conhecida pelas suas curvas maiores que a vida, com um maxilar mais afiado que um cartão de crédito e um estilo glamouroso que gritava drama total, deixou os fãs estupefatos em 2023, quando disse: "Já chega, acabou". Pois é, a rainha do extremo decidiu voltar ao básico e simplificar tudo. E não estamos a falar de maquilhagem ou contorno. Depois de anos a viver a vida em alta definição, cheia de silicone, preenchimentos, implantes e tudo mais, a Blac Chyna carregou no botão de pausa nessa ilusão de Hollywood. E carregou no play para ser apenas a Angela White, o seu verdadeiro nome. Ela documentou absolutamente tudo. No Instagram dissolveu os preenchimentos faciais, removeu os implantes mamários e das nádegas e até avisou os fãs: nunca injetem silicone. Num minuto, ela está na passadeira vermelha, a parecer uma boneca Bratz. E no seguinte, está de bata no consultório médico a dizer adeus a toda essa fabulosidade falsa e artificial. Fale-se em ouro para a televisão, só que desta vez era a vida real nua e crua. A honestidade dela tocou-nos de uma forma diferente. A Chyna explicou que queria dar um melhor exemplo aos filhos, redescobrir a sua confiança e sentir-se bonita sem precisar de filtros nem de injeções. "Estou cansada deste visual", disse ela com sinceridade. "Já não é bonito", perdeu a piada. "Isto mudou completamente a minha cara." Essa confissão crua fez a internet parar de fazer scroll por um segundo, o que é obra. Agora a Angela White é a prova viva de que, às vezes, a jogada mais ousada que uma celebridade pode fazer é remover o brilho e não adicionar ainda mais camadas. A opinião mais tendenciosa, a Blac Chyna, não perdeu o brilho dela nem pensar. Ela apenas trocou o brilho do silicone pelo brilho genuíno do amor próprio. E, sinceramente, esse é o regresso mais espetacular que Hollywood viu em muitos anos. Número 6. Anjelica Huston. Anjelica Huston, a realeza de Hollywood, que consegue fulminar qualquer um com o olhar do outro lado de uma sala mal iluminada, sempre foi a definição de drama real e majestoso. Filha do lendário realizador John Huston e neta do ator Walter Huston, ela praticamente nasceu já a segurar um Oscar nas mãos. Em 1985, ela ganhou mesmo um pelo filme A Honra dos Padrinhos, provando que não herdou apenas o talento, ela apoderou-se dele. Mas nem os ícones estão imunes ao passatempo favorito de Hollywood, a conversa interminável sobre quem fez o que à cara. Quando a Angélica apareceu num evento da NBC em 2013, os queixos caíram mais rápido que uma agulha de botox. Os fãs e os tabloides ficaram num alvoroço. Será que a Mortícia Addams tinha acabado de visitar um cirurgião plástico? As suas maçãs do rosto, outrora afiadas, pareciam mais suaves, o rosto subtilmente alterado, e a especulação entrou em velocidade máxima. Mas deixem a Angelica lidar com a fofoca, com o seu humor seco, característico e zero pânico. Numa entrevista em 2020, ela abordou o assunto sem rodeios.
Ela admitiu que tinha considerado fazer uma cirurgia especificamente ao pescoço, mas acabou por decidir contra isso no final. Quando se começa pelo pescoço, disse ela, temos de fazer o queixo também, e não tenho a certeza de querer ir por esse caminho. Tradução. Ela não está para perseguir a juventude eterna só para agradar a um bando de bloggers com lentes de zoom. Hoje em dia, a Houston usa a sua idade como uma rainha, usa uma coroa com graça-poder e aquele toque de "não te metas comigo". Ela é a prova de que o carisma dura mais que o colagênio e que o mistério vence a maquilhagem em qualquer altura. A opinião mais tendenciosa. A Anjelica Huston não precisa de um lifting facial. Ela é o próprio rosto da classe de Hollywood. Basta ela levantar uma sobrancelha e a sala inteira endireita a postura. Número 7. Mark McGrath. Lembram-se daquele surfista bronzeado dos anos 90 que cantava Every Morning e nos fazia acreditar que as pontas do cabelo descoloridas eram o auge do estilo? Sim, é o Mark McGrath, o vocalista do Sugar Ray, cujo charme de rapaz da praia e sorriso de estrela de rock dominaram a MTV noutros tempos. Avançamos rápido para 2018, quando ele entrou no Celebrity Big Brother, e os fãs quase deixaram cair os comandos da televisão. Espere lá, aquele era o Mark, ou uma figura de cera com uma ótima iluminação. As redes sociais acenderam-se mais depressa que uma fogueira em Malibu. Uma verdadeira tempestade de tweets inundou a rede. Toda a gente perguntava o que raio aconteceu à cara dele. Será que o Sugar Ray derreteu ao sol como um gelado de baunilha em pleno agosto? A internet, sendo o lugar implacável que é, gritou imediatamente cirurgia plástica. Mas o McGrath não estava para aí virado. Ele respondeu à letra no Twitter, classificando os rumores como ridículos e insistindo: "Eu nunca fiz nenhuma cirurgia estética na vida. Sou apenas naturalmente bonito e charmoso." Palavras muito corajosas e audazes, ó Mark. Bastante arrojadas mesmo. Ainda assim, a especulação e os mexericos não pararam nem por um segundo. Os cirurgiões plásticos, que nunca perdem um bom mistério de passadeira vermelha, deram o seu parecer técnico, sugerindo que ele poderia ter feito uma rinoplastia subtil ou aplicado um toque de botox à volta daqueles olhos de roqueiro outrora enrugados. Nada de muito louco ou exagerado, mas o suficiente para deixar as pessoas a pensar e a comentar. Será? Para sermos justos, envelhecer sob os holofotes impiedosos de Hollywood é tramado. Num dia, és o menino de ouro dos hinos de verão, e no dia seguinte, estás a defender a honra da tua testa no Twitter. Mas temos de dar o devido mérito ao McGrath. Ele levou tudo na desportiva a contar piadas, a cantar os seus velhos êxitos e a lembrar a toda a gente que o carisma não ganha rugas. Fiquem por aí e carreguem naquele botão de subscrever. Temos mais transformações de celebridades, de cair o queixo cosco-velhice dos bastidores do glamour e uma pitada extra daquele brilho da Califórnia a chegar até vocês. Número 8, Renée Zellweger. Quando a Renée pisou a passadeira vermelha em 2014, o mundo susteve a respiração coletivamente. E depois correu imediatamente para o Google pesquisar. Será que aquela é mesmo a Renée Zellweger, a adorada estrela de O Diário de Bridget Jones, a rainha do charme desajeitado e das camisolas confortáveis? Parecia de repente uma pessoa completamente diferente. Tinha desaparecido aquele olhar ligeiramente sonolento e as bochechas com covinhas que os fãs tanto adoravam e acarinhavam. No seu lugar estava uma mulher polida e radiante que mal se parecia com a Bridget, que conhecíamos tão bem. Hollywood ficou completamente em choque. Os tabloides enlouqueceram com as teorias. As redes sociais explodiram e toda a gente se tornou especialista em cirurgia plástica da noite para o dia. Os sussurros iam desde lifting facial, a cirurgia às pálpebras, até a questão "quem é ela sequer?". Mas a Renée, sempre graciosa, encerrou os rumores com uma classe invejável. Ela não arranjou uma cara nova.
ela arranjou uma vida nova cheia de propósito. Em entrevistas, ela explicou que a sua transformação veio de cuidar de si mesma pela primeira vez em muitos anos, dormindo bem, comendo corretamente e cortando com todo o caos que vem com a pressão mediática de Hollywood. "Estou mais feliz, mais saudável", disse ela com convicção. E a verdade é que isso se nota a léguas. Por detrás das piadas e das manchetes sensacionalistas, a história dela tocou num ponto bem mais profundo e emocional. A Renée admitiu que passou anos a funcionar no limite das forças, esgotada entre papéis cinematográficos, e a viver sob o peso de um escrutínio constante. Afastar-se da fama deu-lhe paz de espírito e aparentemente uma pele fantástica. Enquanto os críticos estavam obcecados com a cara dela, ela focou-se silenciosamente em algo muito mais radical na terra do cinema, a felicidade autêntica. Hoje ela está de volta e, melhor do que nunca, a ganhar Oscars, a viver a sua melhor vida. E a lembrar a todos que o autocuidado não é apenas uma tendência passageira, é uma verdadeira afirmação de poder. A opinião mais honesta e direta, a Renée não perdeu a sua cara antiga. Ela apenas trocou a exaustão profunda por um brilho radiante. E honestamente, se o amor próprio nos torna irreconhecíveis, nós queremos encomendar uma dose dupla, por favor. Número 9. Madonna. Vamos ser muito honestos. Quando se é a rainha indiscutível da pop ser banal, nunca fez parte da descrição do trabalho. A Madonna reinventou-se tantas vezes ao longo dos anos que até um camaleão ficaria com um torcicolo só de tentar acompanhá-la. Desde a rebelde de luvas de renda dos anos 80 até a deusa guerreira intemporal de hoje, ela passou 4 décadas a provar uma única coisa: as regras são para as outras pessoas. Mas quando ela subiu ao palco nos Grammys de 2023, os queixos da audiência não caíram, apenas bateram praticamente no chão com o estrondo. A cara dela estava mais lisa do que uma bola de espelhos numa discoteca. Os lábios podiam rivalizar com qualquer Kardashian. E a internet entrou em modo de colapso total e absoluto. Os tweets voavam mais rápido do que os seus bailarinos em palco. O que aconteceu à cara da Madonna? Será que ela viajou no tempo ou visitou um cirurgião plástico vindo do futuro? Os memes foram cruéis e selvagens. Mas a Madonna, sendo a Madonna que conhecemos, não ia ficar quieta e aceitar isso de ânimo leve. Ela contra-atacou no Instagram como um verdadeiro ícone pop, confrontando os críticos e declarando: "Sou uma vítima de etarismo e misoginia". Tradução para quem não percebeu: ela não vai pedir desculpa por ter a ousadia de parecer mais jovem, mais audaz ou simplesmente diferente. "Nunca pedi desculpa pela minha aparência", lembrou ela ao mundo inteiro. "E não é agora que vou começar a fazê-lo. Amem-na ou odeiem-na, não podem negar uma evidência: a Madonna não segue tendências. Ela cria as tendências, quebra-as e depois dança sobre as cinzas delas num espartilho de luxo. Seja preenchimento filtros ou pura confiança destemida, uma coisa é certa: com mais de 60 anos, a rainha ainda reina no seu trono. A Madonna não mudou a sua essência. O mundo é que simplesmente não tem capacidade para lidar com a quantidade de vezes que ela já renasceu. Longa vida à rainha da pop que se recusa a desaparecer silenciosamente na história." Hollywood nunca dorme, e as suas transformações dramáticas também não. Desde melhorias chocantes a reinicializações totais de rosto, estas estrelas mantêm-nos sempre na dúvida. Qual celebridade vos deixou mais de boca aberta com a mudança? Contem-nos tudo nos comentários cá embaixo. E não se esqueçam de subscrever para mais transformações de Hollywood, de cair o queixo e chorar a rir. Qual foi a celebridade que te deixou completamente de boca aberta? Conta-nos tudo aqui embaixo nos comentários. E não te esqueças de carregar no botão de subscrever para veres mais transformações de Hollywood verdadeiramente chocantes e de chorar a rir.